Meus amigos, chegamos então ao último capítulo do livro Deus e o Universo, o capítulo 20. Com este capítulo nós encerramos o nosso estudo introdutório a esta importante obra. E neste capítulo o Baldi faz um resumo de todas as concepções que ele lança ao longo do seu livro. Então uma síntese de todo o seu pensamento. Fica claro para nós neste livro, neste capítulo, que o Baldi nos traz uma grande e revolucionária ideia, nos traz uma nova visão do nosso universo e da nossa criação. Ele dá um grande passo na nossa compreensão, aproximando-nos um tanto quanto das origens do nosso universo e da nossa própria origem. De forma que é uma obra muito importante, ela vai completar para nós conceitos importantes que nós não tínhamos, e nós vamos, inclusive, entender, dentro da própria doutrina espírita, que representa Deus e o Universo um grande avanço nos conceitos de criação do Espírito e da criação do Universo. E nós compreendemos, que os Espíritos deixaram muito claro para nós que não era ainda o momento, quando foram lançadas as bases do Espiritismo, para se penetrar na essência desses ensinamentos. Kardec é muito claro ao dizer, então, que a maioria dos espíritos não foi dada ainda o direito de penetrar nos mistérios das origens. E agora, com o Baldi, nós crescemos um pouco e já podemos, então, adentrar um pouco que seja esses conceitos. Nós aprendemos então com o Baldi que a criação original, a criação de Deus, só pode ter se dado no puro ambiente espiritual em que Deus existe. Ou seja, a criação foi um fenômeno puramente espiritual. Não foi uma criação física dentro do tempo. Então nós não concebemos um Deus que cria neste universo em que vivemos, subordinados a um transformismo. Deus não cria seres e os impõe este ritmo transformismo, porque Deus não está subordinado às amarras do tempo e do espaço, e nem se veste de envoltório algum. Sabemos que Deus é puro espírito, Jesus nos disse isso. Então a sua criação só se deu neste ambiente de puro espírito. Portanto, a criação original, ela ocorreu fora do tempo, além do espaço, num presente eterno. E nós não sabemos o que é isso. Não conseguimos ainda conceber, porque nós somos filhos do tempo. Então Deus criou num ambiente não subordinado à evolução. Criou seres feitos realmente à sua imagem e semelhança. Criou verdadeiros deuses, porque Ele, como Deus, só poderia criar deuses. E é por isso que Jesus nos afirmou que somos deuses. Então, no processo de criação, Deus, que é tudo e sempre foi tudo, Ele doa de si mesmo a sua substância, formando então seres dotados de suas mesmas propriedades. Então, um Deus uniforme, indistinto, transforma-se num organismo e se dá a infinitos seres que são criados como pequenos eu-sous, dentro de um eu sou maior. Nós imaginamos como se for assim, pequenos redemoinhos criados numa atmosfera que representam individuações da substância, que é a própria atmosfera, mas que só podem viver na atmosfera, só existem enquanto se manifestam na atmosfera. Então essa atmosfera infinita é Deus, e nós somos pequenos redemoinhos dentro dessas substâncias divinas, feitas da mesma substância divina. Portanto, a criação original foi puramente espiritual. E Deus criou um organismo, ou seja, um organismo dotado de diversos atributos em que os seres são complementares uns aos outros, como é o próprio de um organismo. E, além disso, subordinado a um sistema hierárquico, que nós não entendemos como é que se dá essa hierarquia perfeita. Então, a melhor imagem que temos para a criação original de Deus é de um fractal.
em que cada unidade menor do fractal repete exatamente a figura da unidade maior. E por mais que você penetre em unidades cada vez menores, você estará sempre copiando a unidade maior. Então, a criação original de Deus, ela estava subordinada a um regime hierárquico e existia como uma unidade hierarquizada. Mas, apesar de Deus ter se dado a infinitos filhos, a unidade da criação se mantém, ela não deixa de ser um todo unitário. Mas essas indissolúveis unidades, filhos da unidade maior, estavam dotadas também do princípio de autonomia. Ou seja, Deus não quis criar seres autômatos, subordinados à sua vontade. Então havia uma possibilidade de negar-se este regime que Deus propunha, porque nós tínhamos a vontade, nós tínhamos a capacidade de escolha. E havia uma possibilidade de nós escolhermos ser mais do que éramos. E muitos seres tomaram essa atitude. E em decorrência dessa possibilidade, muitos escolheram ser mais do que eram. E essa escolha, então, é que vai promover uma contração violenta do ser. E todos os seres contraindo geraram o processo de queda, que é uma verdadeira contração dimensional. E desse processo de queda é que vai nascer o nosso universo. O nosso universo, então, dentro dessa proposta, não é uma criação original, é uma criação secundária, subordinada agora ao tempo e ao espaço. Uma criação que vai gerar a matéria e a energia, que são elementos que não são pertinentes à natureza divina, são produtos de um processo de contração e de inversão. Então, parte dos espíritos se rebelou contra a ordem divina e nasce o nosso universo, que não é uma criação, mas é um desmoronamento da criação original, gerando então um universo físico e material, enquanto que a criação primária de Deus foi puramente espiritual. Então o nosso universo nasce de uma inversão, por isso ele surge regido por princípios opostos à criação original. Por exemplo, ele parte da desordem, do caos. Aqui é o império da destruição, da dor, da morte. E esses fundamentos não regem a criação original. Isso é muito importante na nossa atualidade. Compreendemos que nós vivemos num universo emborcado. E agora podemos compreender uma série de fundamentos que existem nas nossas vidas, no nosso universo. Por exemplo, a presença do mal, da dor, da morte, da destruição, das sombras, das trevas. Tudo isso que não faz parte de Deus, a infelicidade e todas essas negatividades que ainda nos servem. Não advém de uma criação originária, mas de uma criação secundária, corrompida, consequência da negação da primeira criação de Deus. Isso está dito em muitas culturas. Encontramos essa revelação, sobretudo nos fundamentos da tradição judaico-cristã. Elas fazem parte do cristianismo, que nos conta então que o nosso universo nasceu de um princípio de revolta. E nós hoje entendemos que todos nós simbolizamos Adão e Eva, todos nós somos seres caídos do paraíso. Não só os homens, mas todos os espíritos que habitam este universo, desde os reinos primários, desde o átomo, passando pelos vegetais, pelos animais, até o nosso reino nominal, todos esses seres que participam da grande escalada da evolução, são todos seres falidos, seres caídos. Encontramos essa simbologia também na queda dos anjos, na queda de Lúcifer. Vamos ler lá em Isaías 14, versículo 12, né? Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que dominavas as nações. É evidentemente uma referência à nossa história, que está muito nítida no chamado mito adâmico do pecado original e da expulsão
do paraíso. Aí nós vamos encontrar com toda clareza essas teorias de Ubaldi apresentadas de uma outra forma. E Ubaldi então faz uma releitura dessas antigas culturas, trazendo esse conhecimento para os nossos dias. E agora, com Deus e o Universo, nós podemos voltar a ler a grande síntese, a primeira obra de Ubaldi, e vamos entendê-la com muito mais facilidade. Vamos compreender a chamada grande equação da substância, quando Ubaldi nos fala que houve um processo de contração, que o espírito se contraiu em matéria, a matéria se contraiu ainda mais, o espírito se condensou em energia, a energia se condensou em matéria. E agora nós estamos passando pelo processo inverso, em que a matéria devolve a energia restitui o espírito, formando o ciclo da substância, o respiro do universo, em que a substância se evade do reino das origens, condensando-se em energia e matéria, e depois a substância retorna ao universo das origens, desmaterializando-se em energia e refazendo-se como espírito. E aí nós juntamos o processo de criação nas doutrinas criacionistas com o processo de evolução. E observamos que a evolução existente no nosso universo é uma contra-reação ao processo de involução e de contração. Então houve um processo de contração e agora nós estamos vivendo o processo de expansão. Houve uma migração do anjo ao átomo, o anjo se fez átomo e agora o átomo deve retornar ao estado de angelitude original. Nós estamos vivendo agora esta etapa em que o átomo está se refazendo como anjo. E assim nós entendemos que viemos do universo das origens, do sistema, do céu, do reino de Deus, nos condensamos, formamos este universo físico relativista, sob as amarras do espaço e do tempo, e agora nós estamos retornando às nossas origens. Então nascemos de um processo de queda, de uma fenomenal contração, e agora através do processo expansivo, a expansão evolutiva, representando então a ascensão do espírito, nós estamos voltando a Deus. E se observarmos bem, nós vamos encontrar essa teoria na própria cosmologia moderna, que nos fala que o nosso universo nasceu de uma fantástica condensação de forças que saltaram de um outro universo, de uma outra dimensão, se condensaram num ponto de densidade infinita e dimensão nula, o átomo primordial, e houve um processo de explosão, de uma intensa expansão deste universo originário, e nós estamos em meio a essa expansão, que representa então a evolução e o retorno às nossas origens. Entendemos perfeitamente agora que nós somos seres degenerados, que vivemos um processo de prisão na carne, que o nosso corpo físico é a nossa prisão, da qual nós precisamos nos libertar. É por isso que André Luiz define o nosso corpo físico como a prisão redentora da carne, uma definição fantástica, em que através da nossa própria prisão nós estamos nos libertando dela, a prisão libertadora, a prisão salvadora. E desta forma, nós precisamos agora, através da evolução, subordinados ao regime de dor e enfrentando uma série de dificuldades, nós temos que nos libertar desses revoltórios que criamos para nós mesmos. E, enfim, essa tese é fantástica porque ela nos leva diretamente à cosmologia cristã, ao Evangelho de Jesus. Entendemos perfeitamente agora a função que Jesus cumpriu na nossa humanidade. Ele de fato veio nos resgatar. Ele fundiu-se na dor humana para ensinar ao homem como libertar-se de todas as amarras desse universo. E não é à toa então que ele nos caracterizou como ovelhas desgarradas, como filhos perdidos, como mortos que enterram seus mortos, como raça de víboras, como filhos de Satanás. São diversas denominações que Jesus nos deu, caracterizando então como seres falidos, necessitados então de salvação, de recomposição e de retornarmos
à casa paterna. E isso está tão bem dito, né, por Jesus na famosa parábola do filho pródigo, em que o filho pede ao pai a sua herança, vai-se, né, distancia-se da casa paterna e vai viver num mundo em que ele sofre todas as ingerências de um mundo adverso. Ele passa frio, fome, é assaltado, cuida de porcos, até que ele se lembre que na casa do pai ele tinha tudo em abundância e resolve retornar para lá. Isso representa não só a nossa história, a história humana, mas a história do espírito que habita este universo, desde os primórdios da nossa evolução. E assim tudo se torna muito claro e nós passamos a ter uma compreensão fantástica de todas as dificuldades que passamos, do regime que nós estamos subordinados, de reencarnação em corpos e mais corpos, né? Estamos presos nessa roda reencarnatória, algemados aos ciclos do tempo, mas nós vamos chegar a uma época em que vamos nos libertar disso, vamos voltar ao reino de Deus, à casa paterna, como Jesus nos prometeu, significando então para nós a nossa recomposição na vida eterna, a chamada ressurreição gloriosa. E assim, com essas ideias fantásticas que o Ubaldi nos trouxe, nós apaziguamos o nosso espírito, nós entendemos que todas as culturas da Terra nos ensinaram exatamente isso, nós nos abraçamos aos nossos antigos catecismos, né? Hoje nós entendemos perfeitamente a doutrina cristã, nas suas diversas roupagens, seja evangélica, seja católica, entendemos completamente essas afirmações desses pensamentos religiosos, os respeitamos e os aceitamos e os unimos às teorias evolutivas, não só da ciência, como das religiões espiritualistas que nos ensinam a evolução da alma, como o espiritismo, teosofia e outros pensamentos mais. Nós entendemos agora que através da evolução nós estamos voltando para casa, porque nós descemos de lá e juntamos assim criacionismo e evolucionismo e fazemos uma síntese fantástica com essas lições de Ubaldi. Então, meu amigo, nós estamos terminando e esperamos que esta breve conversa possa estimulá-lo a estudar com seriedade não só este livro, Deus e o Universo, mas toda a obra de Ubaldi. Lembrando a você que essas ideias são complementadas no livro O Sistema, que é de salvação, e você, naturalmente, que se decidir a esses estudos, terá muito proveito, sobretudo para acelerar os seus passos na trilha da evolução e voltar ao aprisco paterno. Paz e alegria para todos.